Olá, benditos! Que bom estar de volta com vocês nesse novo ano para uma nova série, 16 dias como servo sofredor em Marcos. No Evangelho de Mateus, nós vimos a majestade de Jesus, o Messias descendente de reis, o mestre que subiu ao monte para ditar a nova lei do reino dos céus. Mas hoje, ao abrirmos o Evangelho de Marcos, o cenário muda. Como ele escreve para os romanos, para quem o poder significava movimento, ação e trabalho, seu livro enfatiza Jesus como servo. E como ninguém se importa com a linhagem de um servo, Marcos não apresenta a genealogia de Jesus. Então, diferente de Mateus, aqui não há genealogias, não há magos no Oriente, nem estrela-guia. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Ele mostra Jesus sempre muito ocupado, passando rapidamente de um evento para o outro. Uma das palavras-chave do Evangelho de Marcos é imediatamente, que aparece mais de 40 vezes, dependendo da versão. O rei de Mateus tira a coroa, veste o avental de escravo e entra na história humana para trabalhar até o suor se misturar com sangue. Uma forte tradição da Igreja afirma que o apóstolo Pedro é a principal fonte do Evangelho de Marcos, também chamado de João Marcos. Alguns consideram o Evangelho de Marcos como o Evangelho segundo Pedro. Uma indicação da influência de Pedro é que ele fala com muito carinho de Marcos, referindo-se a ele como Marcos, meu filho. Muitos acreditam que Marcos seja o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito e que tenha sido escrito em Roma. Marcos começa seu livro de forma muito semelhante ao livro de Gênesis e ao Evangelho de João. Ele não está apenas indicando o começo de um texto, mas o início de uma nova era. É o anúncio de que com Jesus, Deus está iniciando um novo capítulo na história da humanidade. Para Marcos, o princípio do Evangelho é o momento em que a mensagem da salvação começa a ser pregada e vivida na prática por Jesus. Antes de continuarmos, eu gostaria de esclarecer que, como muitos dos fatos narrados aqui já foram estudados no livro de Mateus, nós vamos procurar focar no que há de diferente, enfatizando os detalhes que mostram Jesus como servo, ok? Pois bem, o livro começa com um grito no deserto. João Batista, um homem rústico, vestido de pelos de camelo, está às margens do Rio Jordão anunciando a chegada de um grande homem. Então, um dia, sem aviso prévio, Jesus aparece. Ele vem de Nazaré, um lugar de onde nada de bom pode se esperar. O servo de Deus se mistura aos pecadores e entra na fila para ser batizado. Ele não começa seu ministério em um trono, mas sim mergulhando nas águas do arrependimento junto com aqueles que ele veio salvar. Ao narrar a saída de Jesus das águas do batismo, Marcos usa um termo forte: os céus se rasgaram. É o mesmo termo que ele usará no final do livro para descrever o véu do templo se rasgando na crucificação. Esse termo transmite a ideia de que o céu, de repente, foi rasgado ao meio. O Espírito de Deus se apresenta na forma de uma pomba e então, como raramente nós lemos na Bíblia, Deus fala audivelmente do céu de uma forma gloriosa, declarando sua satisfação no seu Filho amado. Mas observe o que acontece no momento seguinte. O Espírito não leva Jesus para um banquete de celebração. O Espírito imediatamente conduz Jesus para o deserto, para a linha de frente de um combate espiritual de 40 dias. Diferente de Mateus, Marcos resume a tentação de Jesus em 2 versículos, mas com um detalhe dramático. Ele estava com as feras. Ao registrar essa informação, Marcos sugere que a harmonia da criação está sendo restaurada em Cristo. Ele vence onde Adão falhou, demonstrando autoridade e paz sobre a natureza selvagem. As feras o reverenciam assim como reverenciavam Adão antes da queda. Os anjos também aparecem, servindo a Jesus no final do período daquela intensa tentação. Isso demonstra a autoridade de Jesus não apenas sobre os animais selvagens, mas também sobre os anjos. Eles são seus servos.
Jesus não foi tentado por acaso, isso era parte essencial da sua missão. Com a prisão de João, Jesus vai para a Galiléia e começa a pregar o Evangelho de Deus. De acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, a Galiléia possuía 204 aldeias. Isso significava uma média de 200 a 700 mil pessoas naquela região. Passando pela beira do mar, Jesus vê Pedro, André, Tiago e João. Ele não pergunta se eles estão preparados, ele simplesmente diz: sigam-me. E aqui está a manifestação do poder do servo. Aqueles homens imediatamente abandonam as redes e o seguem. O chamado de Jesus é um comando de trabalho. Ele está recrutando uma equipe de servos para uma missão de resgate urgente. A partir do versículo 21 até o versículo 34, Marcos narra o que parece ser um único dia na vida de Jesus. E um dia exaustivo. Na sinagoga em Cafarnaum, ele ensina com tanta autoridade que todos ficam maravilhados. Mas o drama real acontece quando um homem, possesso por um espírito imundo, interrompe o culto. Note que o próprio demônio testemunha que Jesus era o Santo de Deus. Mas Jesus não deixa aquele demônio prosseguir em sua declaração, que por sinal era verdadeira. Com a autoridade de quem manda na própria criação, ele ordena: cala-te e sai dele. O homem é liberto, a multidão fica maravilhada e a fama de Jesus se espalha rapidamente. Mas o dia não acaba por ali. Ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro, onde cura a sogra dele. E o que ela faz ao ser curada? O texto diz que ela passou a servi-lo. Aqui vemos o resultado do serviço de Jesus. No final da tarde, a porta da casa é cercada por todo o povo da cidade. Imagine o barulho, o desespero de centenas de pessoas enfermas e endemoniadas. Mas Jesus ouve cada lamento, curando e libertando a muitos. Depois do pôr do sol, o servo continua em pé, trabalhando na escuridão para trazer luz àqueles que estão à sua volta. Depois de um longo dia, certamente desculparíamos Jesus por dormir até mais tarde. No entanto, ele se levanta de madrugada e dedica menos tempo ao sono e mais tempo à oração. Isso nos lembra a frase de Spurgeon: não olhes para ninguém até que tenhas visto a face de Deus. Não fales com ninguém até que tenhas falado com o Altíssimo. Jesus sabe que a pressão e a correria do dia a dia devem nos impulsionar à oração e não nos afastar dela. Enquanto isso, a multidão começa a chegar e os discípulos passam a procurar Jesus por todo lado, provavelmente pensando que Jesus ficaria satisfeito com sua popularidade e gostaria de passar mais tempo com a multidão que ele reuniu e impressionou no dia anterior. Embora as pessoas buscassem Jesus pelos milagres, ele enfatizava a pregação. O milagre era o sinal, mas a mensagem do reino de Deus era o conteúdo essencial. Como ele mesmo disse, foi para isso que eu vim. E assim Jesus percorre toda a Galiléia pregando nas sinagogas. Note que Marcos volta a ligar a pregação à expulsão de demônios, entendendo que onde a palavra de Deus é pregada, as forças do mal têm que recuar. É a invasão do reino de Deus no território das trevas. Um dos momentos marcantes é quando o leproso se aproxima de Jesus. Naquela cultura, um leproso era intocável, era a personificação do pecado e da morte. Se ele tocasse em alguém, essa pessoa se tornava imunda. O leproso cai de joelhos e diz: se o Senhor quiser, pode me purificar. Ora, todos sabiam que somente Deus podia curar um leproso. Não havia cura e não havia melhora. Mas o leproso tem uma grande fé no poder de Jesus, por isso ele está ali. Marcos registra algo profundo sobre o coração de Jesus. Ele se move de íntima compaixão e então faz algo que deixa a multidão sem fôlego. Ele estende a mão e toca no leproso. Veja bem, Jesus não precisava tocar para curar, mas ele escolhe o toque e afirma: quero, fique limpo. E imediatamente o homem é curado. Jesus então diz a ele para se apresentar aos sacerdotes para realizar a cerimônia exigida pela lei quando um leproso era curado.
Jesus também recomenda que ele não diga nada a ninguém, mas ele não consegue manter o segredo e sai contando a todos sobre sua cura. Sua intenção é boa, mas isso acaba sendo um obstáculo para que Jesus continue ali. Agora, Jesus já não pode mais entrar publicamente em nenhuma cidade. E o texto termina dizendo que ele tem que ficar fora, em lugares desertos, recebendo o povo que vai até ele. O que vemos aqui é que o Jesus do Evangelho de Marcos não é um rei, mas um servo. E o seu caminho diário é um caminho de ação, de renúncia e de muito serviço em prol dos necessitados. Que a imagem desse Jesus, cansado do trabalho, mas incansável no amor, fique gravada em nossos corações e nos inspire a sermos como ele, servos de um mundo onde impera o sofrimento. E amanhã continuaremos vendo o servo em ação, declarando que não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, e que o reino de Deus traz uma liberdade nova e incompatível com os velhos rituais. Eu espero você no nosso próximo encontro com o servo, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.